Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais dentro daquele conceito de exposição que nós vimos em aulas anteriores. O conceito de exposição, o conceito de controle de luz na fotografia, é baseado dentro de três pilares, três fatores, três ferramentas: o obturador, o diafragma e o ISO. Essas são as três ferramentas principais que estão dentro da câmera fotográfica e que controlam a quantidade de luz que vai chegar na fotografia. Essas três ferramentas, elas servem, elas existem para controlar a quantidade de luz, porém, elas trabalham de maneiras totalmente diferentes. O obturador, ele tem como função controlar a quantidade de luz que chega na sua foto por meio do tempo de exposição. Ele funciona como se fosse uma cortina na frente do sensor. Ele abre e fecha quando você aperta o botão disparador da sua câmera. Quando eu aperto o botão, essa cortina ela abre e ela deixa o sensor exposto à luz. Por isso que nós temos esse conceito de exposição. O conceito de exposição nada mais é do que o trabalho que você vai ter em controlar exatamente a quantidade de luz que a sua foto vai ter. Esse conceito de exposição também pode se estender pelo diafragma e pelo ISO, que são fatores que nós vamos estudar um pouco mais para frente. Aqui no obturador, nós vamos trabalhar ele de uma maneira simples, através do tempo de exposição. E a gente vai precisar um pouquinho da matemática para entender esse tempo. Quando a gente trabalha tempo, a gente tem que representar isso de uma maneira matemática. Para você entender isso de uma maneira mais simples, nós vamos começar com uma exposição de 1 segundo. O que isso quer dizer? Quando eu apertar o botão da minha câmera, o obturador ele vai abrir e ele vai ficar aberto por 1 segundo. Isso quer dizer que o sensor da câmera vai ficar exposto à luz por 1 segundo. Quando o obturador fechar, a foto terá sido feita. A câmera DSLR, ela tem um anel do obturador. A câmera mirrorless também tem o anel do obturador. Nesse modelo, o anel do obturador fica logo aqui no meu dedo indicador. Existem modelos que o anel do obturador também ficam logo aqui no meu polegar. Dependendo da marca, dependendo do modelo que você está utilizando, dentro do manual você terá especificamente dizendo que aquele anel, aquele botão serve para controlar a velocidade do obturador. Eu coloquei a minha câmera com uma velocidade do obturador de 1 segundo. Isso quer dizer que quando eu apertar o botão, essa cortina vai abrir e vai ficar aberta por 1 segundo. 1 segundo representa, matematicamente, 1/1. Nós temos 1 inteiro. Quando a professora desenhava a pizza na lousa, nós tínhamos 1/1. Se ela corta essa pizza ao meio, nós temos uma fração, nós temos meio, matematicamente 1/2. Então, se eu aumentar a velocidade do obturador, eu verei o número da minha tela saindo de 1 para 1/2. Se eu corto essa pizza em mais uma parte, eu cortei em uma parte, mais 2 partes. Eu tenho 1/4. Então, para finalizar esse pensamento, 1 segundo entra uma quantidade X de luz. E 1/4 segundos entra 4 vezes menos aquela quantidade de 1 segundo. Quando eu vou aumentando a velocidade do obturador, eu tenho uma cortina abrindo e fechando cada vez mais rápido. Se você usa 1 segundo, ela abre e fecha dentro de um tempo de 1 segundo.
Se você usa 1/4, ela abre e fecha 4 vezes mais rápido do que 1 segundo. E veja bem, a luz na fotografia, ela é acumulativa. Quanto maior o tempo de exposição, quanto maior o tempo que o sensor ficar exposto à luz, mais luz você terá na sua imagem. O obturador, ele tem uma escala. Dentro dessa escala, eu vou começar com vocês com 5 segundos. 5 segundos, nós temos uma longa exposição. O obturador vai deixar o sensor por um longo tempo exposto. 4 segundos, a exposição é menor. 3 segundos, a exposição é menor. 2 segundos, a exposição é menor. E 1 segundo, nós temos uma exposição menor em relação a essa escala que nós temos. A partir de 1 segundo, nós entramos nas frações de segundos. 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, e aumentamos ainda mais, 1/500, 1/1000. É a escala do tempo. Quanto maior o tempo de exposição, mais luz nós temos na nossa imagem. Quanto menor o tempo de exposição, menos luz nós temos na nossa imagem. Vamos pensar de uma maneira mais prática. Se você está num lugar mais escuro, com pouca luminosidade, a tendência é que você use velocidades mais lentas. Exemplo, velocidades próximas de 1/30. Se você está num local com muita luz, a tendência é que você use velocidades mais altas, velocidades ali próximas de 1/500, 1/1000 avos de segundo. Isso tudo depende de vários fatores. Depende da estética que você quer, da quantidade de luz que você tem no ambiente. E aí a gente chega em uma das primeiras frustrações de quem está aprendendo fotografia. O iniciante acha que a câmera faz tudo sozinho. E aí ele começa a perceber que é responsabilidade dele dizer para a câmera a quantidade de luz que precisa ter na imagem naquele momento. Outra coisa importante, não existe uma receita. Nós estamos acostumados a sempre recebermos receitas. Faça isso assim, faça isso dessa maneira. Na fotografia, não existe uma receita, porque cada ambiente tem uma quantidade de luz. Se você está dentro da sua casa, possivelmente tem menos luz do que fora da sua casa. Dentro da sua casa, pode ser que você use uma velocidade do obturador menor para compensar a falta de luz. Fora da sua casa, pode ser que você use uma velocidade do obturador maior para compensar o excesso de luz. Você precisa regular a velocidade do obturador conforme o ambiente em que você está fotografando. Outra coisa que é essencial de você entender é que o obturador ele trabalha em conjunto com o fotômetro, que faz parte desse conceito de exposição. Uma dúvida que o aluno tem é: Rodolfo, até onde eu consigo aumentar a velocidade do obturador para essa situação? Qual velocidade do obturador eu vou usar para fotografar no final da tarde, no meio do dia ou no início da manhã? Depende. Você vai controlar a velocidade do obturador conforme o que o fotômetro está dizendo. Se o fotômetro está dizendo que você tem menos luz, se ele está para o lado do menos, para a escala menos luz, o ideal é você diminuir a velocidade para entrar mais luz. Ao contrário, também funciona da mesma maneira. Se o fotômetro está dizendo que tem muita luz, você vai aumentar a velocidade do obturador
para chegar até a quantidade de luz que o fotômetro julga ser o ideal. Por isso que, quando você estiver fotografando, já aponte exatamente para o enquadramento que a foto terá. E já controle a velocidade do obturador, de preferência olhando dentro do visor óptico. Quando você olha lá dentro, você tem acesso à velocidade do obturador e ao fotômetro, para você adaptar a sua câmera com a configuração ideal para aquela situação. Dentro do conceito de exposição, nós temos 3 ferramentas: obturador, diafragma e ISO. Nesse momento a gente está falando sobre o obturador. Nós vimos que ele controla a quantidade de luz por meio do tempo de exposição. Ele é uma cortina. Quanto mais tempo essa cortina fica aberta, mais luz se acumula ao sensor. E o contrário, quanto menos tempo essa cortina fica aberta, menos luz chega no sensor. Nós estamos falando sobre a velocidade do obturador. Velocidades mais altas, temos menos luz. Velocidades mais baixas, temos mais luz na nossa foto. Nós estamos falando aqui de uma função primária. A função primária do obturador é o controle da luz. Mas dentro desse conceito de exposição, cada ferramenta terá uma função primária, que é para o controle da luz, e também vai apresentar um efeito colateral. Dentro da função do obturador, a gente pode observar um efeito colateral que é muito comum na fotografia. Nós temos a possibilidade de trabalhar o movimento borrado ou o movimento congelado na fotografia. Muitas pessoas que estão começando relatam que achavam que esses efeitos eram manipulações de Photoshop. Mas esses efeitos, eles já acontecem na fotografia desde o século XVIII. Então, você trabalhar a velocidade do obturador para borrar ou congelar o movimento não é algo de agora. Já são coisas que acontecem há algum tempo. Agora a gente vai entender exatamente por que essa estética acontece: borrar ou congelar. A luz que a câmera enxerga é uma luz de maneira refletida. Vocês estão me enxergando porque nós temos uma luz que está batendo no meu rosto e está entrando para dentro da nossa câmera. A câmera está enxergando a luz do ambiente. Quando você está fotografando, você está controlando a velocidade que o obturador vai utilizar. Vamos imaginar que para você fazer uma foto minha, você teve que usar uma velocidade do obturador de 1 segundo. Nesse tempo de 1 segundo em que a foto está sendo feita, ela está capturando os objetos que estão na cena. Se esse objeto ou se essa pessoa está se mexendo, ela acaba também capturando o movimento. Porém, como a fotografia é a imagem estática, não é igual ao vídeo que é imagem em movimento, você terá esse efeito estético do movimento borrado. Isso quer dizer que o objeto ou o movimento que você está fotografando foi mais rápido do que a velocidade do obturador, gerando assim uma estética do movimento borrado. Todo e qualquer objeto ou pessoa em que você estiver fotografando, você precisa pensar se o objeto está em movimento ou parado. Carros passando na rua, pessoas em movimento. Se você levanta sua câmera e você tem movimento no seu enquadramento, você precisa saber se você quer borrar ou congelar o movimento. Se você quer congelar o movimento de uma pessoa em movimento, por exemplo, você não pode usar uma velocidade baixa, por exemplo, 1/30. Uma velocidade de 1/30
é uma velocidade ideal para você borrar os movimentos, porque a velocidade do obturador será mais lenta. Com isso, pode ser que os objetos que estejam se movimentando na sua cena sejam mais rápidos do que a velocidade do obturador, do que a velocidade em que a foto está sendo feita. Com isso, você cria a estética do movimento borrado. Mas na fotografia tudo depende. Pode ser que se você esteja fotografando uma pessoa andando com uma velocidade de 1/100, você já tenha ela congelada. Agora, se você fotografar uma pessoa correndo, o movimento dela é mais rápido. Pode ser que o mesmo 1/100 deixe a pessoa ainda borrada. Pode ser que esse 1/100 tenha que se transformar em 1/200. Se em 1/200 isso ainda não foi necessário para congelar, vai se transformar em 1/400, 1/500. Tudo depende. Se você está começando na fotografia, você deve fazer testes. Esses testes vão dizer qual velocidade você vai ter que colocar para congelar o objeto ou a pessoa que está na sua frente. Uma dica importante é você brincar fazendo alguns testes com carros passando na rua. Não existe uma fórmula, existe a tentativa e o erro para fotógrafos iniciantes. Se você está começando na fotografia, você pode ir na rua da sua casa e fotografar um carro com uma velocidade de 1/30 passando na frente da sua casa. Se você olhar o resultado e ver que o carro ficou borrado, você tem uma foto com o movimento borrado para aquele objeto e aquela configuração. Se a ideia agora é congelar o movimento, aumente a velocidade para 1/100. Faça o teste e veja se congelou o movimento. Se não congelou o movimento, quer dizer que você precisa aumentar ainda mais a velocidade do obturador. Continue, vá para 1/200. Faça o teste. Se ainda a velocidade, a estética não foi congelada, continue aumentando. 500. Chegou em 1/500. Fez a foto do carro. Ele ficou congelado? Pronto. Você chegou ao pensamento de que 1/500 para fotografar um carro passando na rua com uma velocidade próxima de 40 a 60 km por hora do veículo, você terá uma estética do movimento congelado. Depois que você fez esse primeiro teste, a sua experiência já te trouxe o know-how. Próxima situação parecida, você já vai começar com velocidades próximas de 1/500. É assim que o fotógrafo iniciante começa. Ele tenta, ele observa e ele consegue comparar se aquilo está correto ou não. A partir daí, ele já vai para um caminho mais simples para ele acertar nas próximas fotos de enquadramentos e situações parecidas. Outra coisa importante de se observar nesse momento em que nós estamos falando de velocidade do obturador e movimento borrado, efeitos estéticos, é você segurar a sua câmera e não tremer uma imagem. Com certeza você já fez uma foto tremida com a sua câmera ou com o seu celular. Isso acontece porque você está usando uma velocidade do obturador baixa. Normalmente, para você segurar na mão e não correr o risco de tremer a sua foto, eu indico que você use no mínimo 1/30. Menos que 1/30, 1/20, 1/10, 1 segundo, dificilmente você vai conseguir segurar a sua câmera sem tremer. Quando você treme a sua câmera, você perde nitidez. Eu não estou dizendo que você vai tremer a sua câmera porque você quer tremer, mas quando você está usando velocidades de 1/30 ou menos,
O simples movimento de você segurar a sua câmera, de você apertar o botão disparador, já faz com que você possa tremer a sua foto. Então, se você estiver segurando na mão, tome cuidado com a velocidade do obturador. Menos que 1/30, eu indico o uso de um tripé. É por isso que existe o tripé, para você conseguir fazer uma foto com uma velocidade lenta e não tremer o seu enquadramento, não tremer a sua cena toda. Quando você for fotografar, você tem que parar, respirar fundo, mirar para o seu enquadramento e tentar mexer a sua câmera da menor maneira possível. Assim você pode ter uma melhor nitidez e não tremer a sua foto quando estiver usando velocidades mais lentas, próximos de 1/30. Pensando nisso, a nossa câmera ela também tem uma opção de disparo. Você pode ter um disparo único, que você aperta o botão e a foto é feita, ou você consegue colocar uma opção de timer. Você coloca na opção 2 ou 10 segundos, você faz o foco, aperta o botão e ela dá um aviso sonoro de quando a foto vai ser feita. Pode ser uma opção, mas também numa situação de agilidade isso não vai te ajudar muito. Imagina, você tem que esperar sempre 2 segundos para fazer uma imagem? O ideal é respeitar a escala da velocidade do obturador e evitar usar velocidades abaixo de 1/30. Para ser bem sincero para vocês, quando eu estou fotografando segurando na mão, eu evito ao máximo usar velocidades menores que 1/100. Eu indico para os meus alunos, velocidades abaixo de 1/100, você já está numa zona vermelha, porque muito provavelmente você pode tremer. E quando você tremer, dificilmente você vai enxergar isso na tela. A tela da câmera é pequena, ela esconde os defeitos da imagem. Você vai perceber esse erro quando você jogar a foto no computador e ver a falta de nitidez que a foto tremida vai trazer para suas fotos.